Aleluia! Se você tem pelo menos um motivo, dá um glória a Deus bem forte aí no seu lugar. Tem alguém feliz com Jesus aí? Minha esposa tá... Vocês gritou, minha esposa quase ganhou o neném. Vocês podem gritar um pouco mais forte? Gente, nós temos 4 filhos. Ai, sangue de Jesus tem poder. No final a gente está vendendo alguns materiais, aí vocês vão comprar, porque a gente vende os materiais para obra missionária. E não tem obra missionária maior do que cuidar de 5 filhos, né? E vai chegar a glória está prevista entre domingo e terça-feira. Então, irmão, vocês oram por mim, por favor. Vocês oram por mim, porque eu estou tão feliz que agora eu comecei a dormir um pouquinho mais tranquilo e agora ela vai chegar, Su. E aí eu tenho certeza de que a chegada da glória vai ser algo extraordinário da parte de Deus. Foi aqui, não foi, amor? Foi aqui. Foi aqui o que, né? Você está querendo saber o que é? O profeta Vitor Hugo estava ministrando aqui nessa igreja, minha esposa estava sentada, eu e ela estava sentados bem ali, no cantinho. O profeta Vitor Hugo chegou e falou assim: Branquinha, vem aqui. Minha esposa veio e segurou na mão dele, e ele virou para ela e falou assim: você já tem 4 filhos, né? Mas são 5 ministérios. Ainda falta um ministério ser gerado dentro desse ventre. E apontou para ela e disse assim: no seu ventre será gerado uma profeta de Deus para essa geração. Profeta tem autoridade para gerar profeta. E aí foi, olha que poderoso. A minha esposa está grávida. E hoje quem está nesse altar não é um profeta. Quem está aqui nesse altar é um evangelista. E eu declaro sobre muitas vidas que estão aqui nesse lugar: nós teremos a maior colheita de vidas que já existiu na história. Ganharemos multidões de vidas para Cristo. E o Senhor fará isso através de você. O ano passado eu tinha um convite maravilhoso. Eu iria pregar no estádio do Mineirão. Eu sempre tive um sonho de pregar no estádio. E aí eu estava lá num dos banners de um dos maiores eventos. Ore comigo. E eu feliz, empolgado que eu ia pregar no estádio. De repente eu recebi uma ligação e um evangelista brasileiro virou e falou assim: Guilherme, vai ter uma conferência dos maiores evangelistas do mundo, e a gente queria te fazer o convite para você ir. Eu fui para Amsterdã, na Holanda, irmão, e deixei um estádio com 50 mil pessoas, que eu estava empolgado para pregar. Porque sabe aquele dia que você fala assim: gente, eu não virei jogador de futebol, mas pelo menos pregador eu virei. Agora eu vou aqui dentro do estádio, lotado. E eu fui para aquela conferência e ouvi uma coisa que eu preciso transmitir isso aqui para essa igreja. Eu não sei se vocês sabem, mas daqui 9 anos nós iremos comemorar algo muito especial. Alguém sabe o que nós vamos comemorar daqui 9 anos? 9 anos da bebê que vai nascer, tá certo? Alguém pode me dizer qual feito histórico que nós vamos comemorar daqui 9 anos? Ano passado era 10, mas esse ano é 9. E daqui 9 anos nós vamos comemorar 2000 anos do maior acontecimento da história. Jesus veio a essa terra e aos 33 anos ele ressuscitou. Então daqui 9 anos nós vamos completar 2000 anos que o nosso Cristo está vivo aqui nessa terra, irmão, de uma forma poderosa. Só que aí os evangelistas lá naquela conferência colocaram uma meta, e eu preciso passar essa meta aqui para vocês antes de eu iniciar essa mensagem. E a meta é: faltava 10 anos no ano passado, fosse nesses próximos 10 anos nós vamos ganhar 1 bilhão de pessoas para Jesus. Nós ganharemos 1 bilhão de pessoas para Jesus. Só que é impossível ganhar 1 bilhão de pessoas para Jesus com 1, 2, 3 ou 10 pregando. É cada um de nós assumindo a responsabilidade de por onde nós passarmos, nós levaremos a mensagem de Cristo, pregaremos o Evangelho, e por onde passarmos, alguém vai ouvir do nome mais poderoso que já pisou nessa terra, que é o nome de Jesus. Você crê nisso? Dá um glória a Deus bem forte aí no seu lugar. Agora, além de você dar glória a Deus, você vai falar assim: Senhor, pode contar comigo. Existem lugares onde eu não consigo pregar e o Senhor colocou você. Existem lugares onde o seu pastor não vai conseguir e Deus colocou você. Existem lugares onde o seu filho, alguém não vai, mas Deus levantou você para alguns lugares onde só você tem acesso a essas pessoas. Tem gente que odeia pastor, tem gente que odeia igreja, mas ama você. Ai, que coisa linda. Eles vão ouvir falar de Jesus através da sua vida. E é o que Cristo está querendo fazer através de cada um de nós, amém?
Abra sua Bíblia aí, se você puder. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Olha o que a Bíblia diz. Quando você está procurando aí, louvar a Deus pela vida do pastor Mac, sua família, sua esposa, seus filhos. Eu amo a vida do pastor Mac, mas o Mac está uma geração à frente da minha. Ele está um pouco mais velho, é o que eu estava querendo dizer, né? E eu chamei o Mac esses dias atrás para pregar num retiro meu, que eu faço, um retiro de filhos de pastores. E uma das coisas mais extraordinárias que existe foi algo que Deus me entregou ali naquele lugar, que eu precisava exemplificar ali para mostrar que entre o Mac e os filhos dele, e entre eu e os meus filhos, sempre vai existir uma geração. Que se eu não pregar para a próxima geração, quem vai sofrer são os meus filhos. E aí eu sempre falava assim, eu louvo a Deus pela vida do Mac, porque o pastor Mac Anderson, meu pai, e o pastor Lucinho foram as pessoas que me fizeram apaixonar por pregação. O pastor Mac Anderson, meu pai, e o pastor Lucinho eram pessoas que quando pregavam, eu falei assim, gente, esse povo prega diferente. Eu fui alcançado por mensagens do pastor Mac durante toda a minha juventude. E hoje eu tenho a oportunidade de ter sempre os filhos deles participando dos meus trabalhos de missão e dos meus trabalhos de filho de pastor. Então eu louvo a Deus por uma geração que cuidou da minha, porque agora eu cuido de outra, e essa geração é quem vai cuidar dos meus filhos. Então quando você se importa com a geração que está à sua volta, é Deus dizendo assim, você está se importando com eles, pode deixar que eu vou cuidar dos seus filhos, vou cuidar da próxima geração, vou cuidar daqueles que estão à sua volta de uma forma muito preciosa. Então tenha alegria, irmão. Eu vi o meu irmão desviado uma época que eu era líder de jovens. Quem sabe meu irmão está me ouvindo. E eu era líder de jovens e eu falava assim, Senhor, eu ganho 3 pessoas para Jesus, meu irmão desvia 4. Está difícil. O Senhor um dia falou para mim, falou assim, Guilherme, continue cuidando dos meus, que eu cuido dos seus. Hoje meu irmão prega para todo lado, meu irmão hoje é o CEO da nossa empresa, leva a mensagem de Cristo. Se você entrar no Instagram dele, todos os dias ele posta uma mensagem, e foi alcançado através do poder sobrenatural da presença de Deus, sem que eu precisasse o tempo inteiro ficasse falando para ele. Eu falei assim, Senhor, eu vou cuidar da tua obra e o Senhor vai cuidar da minha casa, e o Senhor tem cuidado de cada detalhe, e eu profetizo isso sobre a sua vida. E eu falei que eu não era profeta, né? Mas eu profetizo sobre a sua vida, a sua casa está sendo cuidada pelo Senhor, porque você está cuidando daquilo que Cristo mais ama aqui nessa terra, que é a igreja dele. Amém? Olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Sejam sóbrios e vigilantes, pois o inimigo de vocês, o diabo, ele está ao seu derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. A Bíblia está dizendo para você, grave isso no seu coração, Jefferson, seja sóbrio e vigiante, pois o diabo, que é o vosso adversário, ele está ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Primeira coisa que você vai gravar, são 2 coisas que você vai gravar para eu iniciar essa mensagem. A primeira delas, o diabo está ao nosso derredor, porque ao nosso lado está a presença de Deus. O diabo só tem acesso à nossa vida quando a gente decide tirar a presença de Deus do nosso lado. Guarde isso no seu coração. O diabo só tem acesso na sua vida quando você fala assim, Senhor, eu não quero o Senhor aqui comigo, pode deixar que eu resolvo sozinho. Aí o diabo fala assim, está vazia? Eu vou. Ele está ao nosso derredor esperando a gente dizer assim, eu não quero a presença de Deus. E a segunda, que o diabo ele ruge como um leão. Como? Grava, como? Porque o leão, só existe um que é de verdade, né? Que é o leão da tribo de Judá, que é esse leão que está hoje aqui nesse lugar e que vai rugir sobre as nossas vidas de uma forma poderosa. O diabo tenta ser algo que ele não é. Não é. E ele intimida muita gente com aquilo que ele não é. Já basta. A Bíblia está dizendo que o diabo está ao nosso derredor, bramando como leão, e eu ficava preocupado assim, o diabo está querendo me roubar. Só que a gente tem um pensamento equivocado daquilo que o diabo está querendo roubar da gente. Um dia eu estava na minha faculdade, e eu estava sentado lá no banco da minha faculdade. A hora que eu sentei lá no banquinho da minha faculdade, estava junto com os meus amigos, nós tiramos uma selfie, aquele na época era o iPhone, sei lá, iPhone 1, na época, quando eu fiz faculdade. Eu deixei o meu celular aqui e comecei a conversar. A hora que eu fui procurar o meu celular, cadê?
Um corintiano passou por ali. Tem algum corintiano aqui? No final tem uma salinha ali, eu vou orar por vocês. Pesado. Gente, eu desesperei e saí procurando por todos os lados, saí procurando, eu ia para um lado procurando. Vocês viram meu celular, pelo amor de Deus, por quê? Porque o celular era importante para mim. Hoje o celular não é só para a gente falar no telefone. Hoje o celular é para quê? Hoje você tem os seus contatos, você tem a agenda, você tem bloco de notas, você tem suas fotos, você tem tudo. Tudo está no celular. E aí eu comecei a desesperar. Falei, meu Deus, cadê meu celular? Procurei, fui para todo lado. Você acha que eu achei? Eu voltei frustrado para casa. A hora que eu sentei para começar a orar, o Espírito Santo de Deus falou comigo. Guilherme, você viu que você notou rápido que você perdeu o seu celular? Aí eu falei assim, verdade. O Senhor falou algo no meu coração. Sabe por que você notou rápido que você perdeu o seu celular? Porque seu celular é importante para você. Eu falei assim, tudo bem, e aí? Ele falou assim, sabe por que as pessoas hoje têm perdido a vida de oração? A vontade de ler a palavra, a vontade de estar nos cultos, a vontade de jejuar, e não tem notado? Porque deixou de ser importantes para eles. Porque tudo que é importante para a gente nota rápido quando perde. Tem muita gente aqui que tem muito tempo que já não ora, e sabe por que você não tem notado? Porque deixou de ser importante para você. Porque se fosse, você tinha notado no primeiro dia que você parou de orar. Tem muita gente que perdeu a alegria em estar na casa de Deus. Tem muita gente que perdeu a alegria em jejuar. Tem muita gente que perdeu a alegria em ler a palavra de Deus. E aí a gente não tem notado por um motivo. Deixou de ser importante para a gente. Porque o Senhor falou que tudo que é importante para a gente nota rápido quando começa a perder. E tem muita gente que acha que, esses dias atrás um jovem chegou e falou assim, Guilherme, o diabo roubou meu celular. O diabo está furioso. Não é na Bíblia que a Bíblia diz que o diabo veio para roubar e ele veio roubar o meu celular. E eu virei para aquele jovem e falei assim, você tem certeza? Você tem certeza de que o diabo roubou o seu celular? Irmão, eu descobri que o diabo tem coisa mais importante para fazer do que preocupar com o nosso celular. Quando a Bíblia está dizendo que o diabo vai nos roubar, ele vai roubar aquilo que é importante. Ladrão nenhum entra dentro da casa para roubar aquilo que não é importante. Aí eu falei assim, você acha que o seu celular, o diabo vai tirar de você? Nessa geração, onde a geração gasta mais tempo no celular, você acha que o diabo vai tirar o seu celular? Claro que não, meu filho, o diabo vai melhorar, ele vai te dar um iPhone 15. Ele vai te prosperar naquilo que você tem. Ele vai falar assim, não, eu vou te ajudar a ter um celular melhor, porque você gasta tanto tempo, você está perdendo o seu tempo com a presença de Deus com isso aqui, o que eu vou fazer? Eu melhoro ele para você. Irmão, o diabo quer roubar coisas importantes para a gente. Não tem nada mais importante para a gente do que o nosso relacionamento que a gente tem com Deus. O dia que eu descobri e entendi o que o diabo queria roubar meu, eu falei assim, Satanás, você não vai conseguir roubar aquilo que é de mais importante que eu tenho, que é o meu relacionamento que eu tenho com o Espírito Santo e com a presença de Deus. E você não vai deixar com que o Espírito Santo de Deus se vá e você deixe com que o diabo consiga assumir o lugar onde é da presença de Deus sobre a sua vida. Sabe quais são as 3 coisas? E hoje, quem quer viver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida aí? Quem quer viver o extraordinário de Deus sobre a sua vida? Quem quer viver a glória de Deus sobre a sua vida? Hoje eu vou te dar um segredo maravilhoso. Impossível viver o sobrenatural, o extraordinário, se a gente não voltar para o básico. Praticamente impossível. Por isso que o tema da minha mensagem é voltando ao básico. Porque se eu quero viver algo extraordinário sobre a minha vida, eu preciso voltar para o básico. E o que é o básico? Porque o básico resolve. O básico é as coisas básicas do Evangelho. A base do Evangelho é leitura da palavra, jejum e oração e paixão por vir à casa de Deus. E aí sabe o que o diabo está mais roubando dessa geração? O básico. Porque ele sabe que se ele tirar o básico de cada um de nós, ele consegue tirar tudo que a gente tem. A primeira coisa que o diabo tem roubado e que a gente não tem notado. A primeira coisa que o diabo tem roubado, a vontade de ler a palavra de Deus. Isso aqui é a verdade do Evangelho. Isso aqui tem poder de transformação para a sua vida. Aí sabe o que o diabo quer fazer? Ele quer roubar isso. Um dia eu cheguei em casa, a televisão estava estragada e eu tentei arrumar a televisão.
Não estava dando conta não. Tentava arrumar a televisão e não conseguia. Aí eu estava em casa, minha mãe chegou e ela perguntou: o que você está fazendo? Eu falei: tem 1 hora que eu estou aqui tentando arrumar essa televisão. Minha mãe falou assim: na primeira gaveta está o manual da televisão, abre aí e olha. Sabe o que eu fiz? Eu voltei, eu achei o manual da televisão, eu abri e fui procurar na página o defeito que eu estava vendo na televisão. Aí eu procurei, achei. Olha, eu fui lá atrás da televisão, ajustei e na mesma hora eu consegui arrumar a televisão. Minha mãe olhou para mim e falou assim: meu filho, essa televisão tem manual, é só você olhar no manual. Naquela hora o Espírito Santo de Deus falou claramente comigo: sabe por que tem muita gente que está dando defeito? Sabe qual que é o manual do ser humano aqui na terra? A palavra de Deus. A palavra de Deus é um manual para mim e para você aqui nessa terra. Sabe por que está dando tanto defeito nessa geração? Porque a gente está longe do manual. Sabe por que está dando tanto problema, tanta dificuldade, tanta coisa, e a gente não está sabendo resolver? Porque a gente não volta para o manual que gera transformação sobre a nossa vida. E o melhor manual do ser humano nessa terra se chama Palavra de Deus. Se eu me volto para a Palavra de Deus, eu entendo aquilo ao qual o Espírito Santo de Deus está querendo para mim. E uma coisa que você precisa abraçar: quem lê a Palavra de Deus nunca é pego de surpresa. Quem lê a palavra de Deus dificilmente será pego de surpresa, irmão. Está tão difícil, está tão complicado. Eu estou passando por tantos problemas na minha vida. A Bíblia falou que você ia passar por isso. Aí eu nunca vou ser pego de surpresa quando eu estou sabendo aquilo ao qual o Espírito Santo de Deus diz sobre a minha vida. É tanta aflição, é tanta guerra, é tanta briga, é tanto desentendimento. A palavra de Deus está nos lembrando sobre cada uma dessas coisas. Então quando eu me apaixono em saber o que a palavra de Deus diz para mim, eu nunca vou ser pego de surpresa. Sabe por que nós temos uma geração hoje tão frustrada? Porque passou a ouvir o que as pessoas dizem sobre ela, em vez de ouvir o que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Se eu voltar a ouvir o que a palavra de Deus diz ao meu respeito, eu paro de sofrer. Por quê? Porque você está no meio de uma geração onde o tempo inteiro as pessoas apontam e falam assim: você não pode, você não consegue. E aí, sempre que alguém fala alguma coisa, é praticamente impossível, irmão, alguém progredir quando as palavras são sempre contrárias. Você não pode, você dá um passo para trás. Você não consegue, você recua. Olha de onde que você veio, aí você vai recuando. Você não é ninguém, olha a sua família, olha quem você é, você não tem capacidade, olha o lugar, aí as pessoas vão falando, e aí sabe o que você vai fazendo? A gente vai ficando cada vez mais encolhidinho, no cantinho. É verdade, eu não sou ninguém, eu não posso, eu não consigo, aquele monte de coisa. Aí o Senhor fala assim: volta para a palavra. Porque se eu volto para a palavra, eu estou aqui todo coitadinho, né? Aí eu abro a Bíblia. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Eu fico de pé. Sabia que você é mais do que vencedor? Eu dou um passo. Sabia que você é escolhido? Eu dou outro passo. Sabia que você é campeão? Eu dou outro passo. Sabia que você foi chamado para vencer? Aí você vai ouvindo o que a palavra de Deus diz ao seu respeito, e aí nada te para mais. Por quê? Porque você não é guiado e conduzido por aquilo que as pessoas dizem sobre você. Você é guiado por aquilo que a palavra de Deus diz sobre você. E a palavra de Deus diz que você pode, então você pode. Como eu amo a palavra de Deus. Eu fui estudar no Canadá, irmãos, e eu fui fazer inglês. Meu inglês era nível 0. Eu sabia só what's your name e colors. Red, blue. E eu fui para o Canadá. E eu cheguei lá sem saber falar inglês, mas eu cheguei com uma coisa que o Espírito Santo de Deus nos dá: cara de pau. Principalmente se você for evangelista, irmão. Se você é cara de pau, irmão, para um monte de coisa, o Espírito Santo de Deus já te deu o ministério de evangelista, porque precisa ser cara de pau.
Irmão, só para vocês terem noção, na primeira semana de aula, eu sabia 2 frases: nice to meet you e how are you. Só que eu misturei as 2. A primeira semana inteira eu passei olhando para as pessoas e dizendo nice to meet you. As pessoas que não riram, eu sei porque você não riu, porque você não sabe também. Nice to meet you é prazer em te conhecer. How are you é como você está. Se você vê a pessoa todo dia, você pergunta how are you? Ah, tudo bem. A pessoa fala assim, eu estou bem. Mas eu falava todos os dias para a pessoa, prazer em te conhecer. Aí no outro dia eu vi ela de novo, prazer em te conhecer. Nice to meet you. Aí no outro dia, nice to meet you de novo. No outro dia, nice to meet you de novo. E aí aquele dia alguém chegou para mim e falou assim, Guilherme, você já falou 3 vezes nice to meet you para mim. Esse nice to meet you não pode usar tanto nice to meet you aqui não. Eu coloquei um mural, e aí eu colocava aquele mural para eu entender as palavras, aquele negócio todo. E aí o que eu fiz? Eu, como bom evangelista, o Senhor falou assim, eu quero que você prega no metrô. Eu falei assim, com o meu inglês? Ele falou assim, isso é inglês mesmo. Aí o que eu fazia? Todos os dias eu treinei uma frase para aquela semana. E aí todos os dias eu pegava um trem diferente, eu entrava dentro do trem e falava a mesma coisa. Primeira semana eu cheguei, aí eu parava. Hello my friends, good morning. Só isso, porque eu só dei conta de falar isso na primeira semana. Aí na outra semana eu ia acrescentando as coisas. Aí eu chegava, hello my friends, good morning, have a best day of your life. Your life is very precious to Jesus. Ah. Espera aí que tem mais semana pra frente aí. Fui para a terceira semana, hello my friends, have a best day of your life. Your life is very precious to Jesus. Jesus changed my life, Jesus vai changer a life de vocês também. Um dia eu cheguei, e aí a gente vai empolgando, eu empolguei demais. E aí eu falei, hello my friend, have a best day of your life. Olha o tanto que eu treinei, porque eu sei até hoje. Hello my friend, have a best day of your life very precious to Jesus. Jesus changed my life, Jesus changed your life too. E aí eu comecei a falar assim, can I pray for you? Eu falei assim, eu posso orar por vocês? Aí umas pessoas estavam lá, uma mulher virou e falou assim, yes. Aí eu falei assim, yes é sim, isso é fácil, qualquer pessoa sabe. Yes, aí eu falei assim, que maravilha, ela pediu para eu orar. Enquanto eu estava indo até ela, eu lembrei, eu falei assim, eu não sei orar inglês. Foi o sangue de Jesus tem poder. Só que, ei, irmão, eu sei que tem gente aqui que já foi bagunceiro na escola. Eu sou aquela pessoa que sabia apresentar trabalho sem saber a matéria. Eu cheguei de frente dela, eu lembrei dessa parada toda. Eu virei e falei assim, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou repetir tudo que eu falei, agora olhando para ela. Aí eu fiquei de joelho na frente dela e falei assim, hey my friend, Jesus changed my life, you remember? Aí eu fui usando as palavras que a professora de inglês falava na sala. Remember, tipo assim, para ficar lembrando. E aí, tipo assim, aí ela ficou assim, aí eu falei assim, pay attention in me. Tipo, a professora falava o tempo inteiro para mim, hey, Guilherme, pay attention. Eu falei, pay attention, eu descobri que é presta atenção. Aí eu falei assim, hey, my friend, pay attention in me. Jesus changed my life, you remember? Jesus changed your life too. Eu ouvi os pregadores pregar e eu só emendei no final, eu falei assim, God changed my life. The Holy Spirit changed my life. Jesus changed my life. Tudo que eu sabia que changia a minha life, eu fui falando. Aí eu fui falando assim, eu falei Holy Spirit, eu falei Jesus, eu falei God, eu fui falando, the presence of God is here. You want to accept Jesus? Ela virou e falou assim, yes I want. Peraí que eu não terminei não, senão fica sem graça no final. Ela virou e falou assim, que queria. Mas ela respondeu de um jeito tão inglesado, que eu fiquei pensando assim, o que ela respondeu? Aí eu parei na frente dela, olhei para ela e falei assim, yes or no? Ela virou e falou assim, yes. Eu orei por ela, irmão. Aquela mulher se foi, nunca mais vi ela. E eu
saí do metrô. Foi a primeira vez que alguém aceitou a Jesus, Jefferson, comigo falando inglês. Senhor, por que o Senhor me usou com esse inglês tão ruim meu? O Espírito Santo de Deus me respondeu na hora, dizendo assim: Guilherme, porque aqueles que têm um inglês bom não estavam disponíveis para serem usados. Ei, eu descobri o porquê que Deus me usa. Falta de opção. Porque tem gente melhor. Tem gente que prega mais, tem gente que canta mais, tem gente que fala melhor, tem gente que consegue montar uma mensagem melhor, mas esses não estavam disponíveis para serem usados. Guilherme, eu não sou tão bom para falar, Deus está dizendo, mas eu consigo te usar dessa forma. Guilherme, eu tenho dificuldade em falar em público. Deus está falando assim: eu nunca chamei todo mundo para falar só em público. Existem pessoas que vão passar pela sua vida sentadas dentro de um Uber. Um dia eu entrei dentro de um Uber, a hora que eu sentei dentro daquele Uber, eu saí de casa e fui até o aeroporto. Até a metade do caminho, aquele Uber só falava besteira. Falei assim: ó, as mulherzadas entram aqui dentro desse carro. Aí eu pego a mulherzada, e aí começou a falar aquele monte de besteiraiada, aquele monte de coisa e tal. No meio do caminho ele perguntou assim: e você, o que você faz? Eu falei assim: eu amo Jesus, cara. O cara falou: como assim? Eu falei assim: eu sou da igreja. Ele falou assim: tu é da igreja? Ai, meu Deus. Fez, você contou a história errada para a pessoa certa. Eu olhei na cara dele na hora e falei assim: eu sei que você não está feliz, né, cara? Ele falou assim: como é que você sabe? Eu falei assim: o jeito que você contou essa história não é de alguém feliz. Eu me lembro que nós fomos até o aeroporto. A hora que chegou na porta do aeroporto, eu fiz uma pergunta para ele: você quer entregar a sua vida para Jesus? Na porta do aeroporto. Ele dobrou os joelhos na porta do aeroporto, entregando a vida dele para Jesus. Isso é algo precioso e poderoso demais, que a gente só compreende quando a gente se parece com a palavra de Deus. Por isso que o diabo quer roubar tanto a palavra de Deus, porque quanto mais a gente se distanciar dela, é só a gente que perde. É só a gente que vai perder quando a gente não se parece com a palavra de Deus. E um dia nas minhas loucuras, o Espírito Santo de Deus me fez imaginar. Você consegue imaginar que se algum dia acontecer isso aqui assim, ó, sumiu, acabou, não tem mais Bíblia. E o Espírito Santo decidisse escrever uma nova Bíblia através dos homens e mulheres de Deus que estão pisando na terra nos dias de hoje. Eu não sei você, mas a Bíblia tem várias histórias que quando eu falei assim: quando eu chegar no céu, eu vou encontrar essas pessoas aqui. Eu quero encontrar. Todo mundo aqui já leu a Bíblia, Ariana? Todo mundo já leu a Bíblia, e quando você está lendo a Bíblia, você fala assim: meu Deus, que história. Quando eu chegar no céu, eu quero encontrar esse fulano. Além de Eva e de Adão, um monte de gente, você vai querer encontrar um monte de gente lá. E aí eu comecei a ler a Bíblia, estava lendo a Bíblia, e a primeira que passou foi Abraão. Irmão, a hora que eu cheguei na parte que estava escrito assim: e Abraão era amigo de Deus. Ah, não! Amigo de Deus! Irmão, Abraão foi chamado amigo de Deus. Para você ter noção, é difícil ser amigo do seu pastor. A pastora está aqui. Tem um monte de mulherzada aqui, tem um monte. Mas fala assim: é tudo amigo dela? Não é. Agora, se é difícil ser amigo do pastor e da pastora, imagina se o cara foi chamado amigo de Deus. Irmão, Deus seguia ele no Instagram. Um dia um amigo meu me ligou
Ele falou assim: Guilherme, Neymar está me seguindo. O cara ficou tipo assim: o Neymar está me seguindo. Aí a parada é muito maior, irmão. É Deus. Ser amigo de Deus. Aí você vai lá para Davi, aí você vai olhar na história de Davi, é ainda mais extraordinário, porque aí você está lendo a história de Davi igual eu estava lendo, aí a história de Davi está dizendo assim: e Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Eu falei para Deus, eu confesso para vocês, eu falei assim: Deus, é a mesma oração que vocês também já fez. Quando eu chegar no céu, eu quero conversar com esses povos. Se alguém me perguntar assim, qual que é a pessoa que quando você chegar no céu, você vai querer conversar com ela? Eu vou querer conversar com o Daniel, irmão. Eu amo a oração. Eu falo assim, quando eu chegar, eu vou procurar Daniel, vou procurar Abraão, amigo de Deus, vou procurar Davi, vou procurar. E o Espírito Santo de Deus falou assim: você não entendeu? Eu falei assim: como assim? Eu não entendi mesmo não, Senhor. O Senhor falou assim: eu não quero criar uma geração para que quando vocês cheguem no céu, vocês vão procurar essas pessoas. Eu quero levantar uma geração tão cheia da minha presença e que viveu algo tão extraordinário enquanto pisou nessa terra, que quando você pisar no céu, homens e mulheres de Deus da palavra vão até você dizendo assim: senta aqui, eu estava te esperando chegar. Imagina você chegar diante de Davi e dizer assim: Davi, fala para mim como é ser um homem segundo o coração de Deus. Ele fala assim: senta aqui primeiro, eu quero saber como você conseguiu viver uma vida em santidade em pleno 2024. Eu quero saber como você conseguiu permanecer fiel, ser um homem cheio da presença de Deus em pleno 2024. Se parecer com a palavra de Deus, essa palavra gera transformação. E aí eu vou dizer uma coisa ainda mais linda: grave isso no seu coração. Tem muita gente que você vai chegar no céu, e você vai para o céu, a pessoa fala assim: eu vou fazer de tudo para ir, tipo assim, nem que eu vá no último. Você tem noção de que, quem sabe, eu imagino, vamos pensar na sua chegada no céu. Subir nas escadas. Aí você sobe, a hora que você subir no céu, vai ter uma mesa de uma galera tomando um, sei lá, café com açúcar. Porque não tem como café sem açúcar estar no céu, né? Minha esposa faz parte dessa seita do povo do café. Aí eles estão lá, Paulo, José, Daniel, todo mundo sentado na mesa, né? Imagina comigo, irmão. Aí você está passando, você está entrando no céu. Aí alguém olha para você e fala assim: ei, senta aqui na nossa mesa. Aí você vai todo feliz: olha Paulo, olha Daniel, José, maravilha, olha o povo lindo, que maravilha, eu queria encontrar vocês, que coisa linda. Aí você vai sentar na mesa e você vai começar a ouvir eles contando as histórias. Aí eu passei naufrágio, eu passei perseguição, passei por tanta coisa, passei por isso, passei por aquela coisa. Ah, eu fui para a Cova dos Leões, o outro fornalha dente, um monte de coisa, tal, um monte de coisa. Aí, tipo assim, a hora que eles terminar o assunto, eles vão olhar para você. E você? Conta pra gente, conta o que você viveu lá diferente na terra. O que você já passou por conta de Cristo? Aí, tu vai ficar olhando assim. Você sabia que um dia eu fui de bate-chuva para a igreja? Você sabia que um dia o meu pastor passou por mim e ele não me cumprimentou e eu fiquei de boa? Um dia você vai se sentar com os homens e mulheres de Deus essa palavra. O que você vai contar? Você tem noção que a história de Jó, se eu não estou enganado, é 42 capítulos, né, em Jó? É isso, 42 capítulos. Você já pensou se Deus reescrevesse uma nova Bíblia, se a sua história estaria contada nela? Porque a história na Bíblia está contando a história de pessoas que viveram extraordinário. Mais extraordinário ainda é você olhar para um cara que, quando ele pisou na terra,
A Bíblia separou um livro com o nome dele, com 42 capítulos contando a história dele. Imagina se a história desse cara não foi sensacional aqui na Terra. A história do bonitão do Jó. Não, mas Guilherme, mas assim, contando um livro com a minha história é bem complicado. Não, mas será que teria alguns capítulos contando a sua história? Todo mundo que lê a Bíblia tem assim, às vezes um pavorzinho de crônicas e números, né? Que é a genealogia. Aí eu te faço uma pergunta: será que o seu nome estaria citado pelo menos na genealogia? Ou será que sua história não tem graça nenhuma? Ou será que a sua vida não tem graça nenhuma nessa terra? Ou será que sua vida não gera transformação para ninguém? Quanto tempo depois que você morrer as pessoas ainda estarão lembrando de você? Olha que maravilhoso. Como você chama? Daniel. Nome do seu pai? Joaquim. Seu avô? Eita. José. Bisavô? Não. Nome do seu pai? Seu avô? Amadeus? Seu bisavô? Bastou 100 anos para o seu bisavô ser esquecido, nem lembrar o nome dele, e eu estou perguntando de alguém que faz parte da família dele. 100 anos e o bisneto já não lembra o nome. Você consegue entender o poder dessa palavra? Que há 2000 anos as pessoas ainda continuam contando a história desses homens e mulheres de Deus que decidiram ser como a palavra de Deus. Eu te faço essa pergunta: quanto tempo depois de você deixar essa terra as pessoas ainda lembrarão que você existiu? Por isso que o diabo quer roubar o poder da palavra de Deus sobre a sua vida, porque a palavra de Deus gera transformação, gera mudança de caráter, gera mudança de vida. E aí o diabo está tentando fazer isso. Outra coisa que o diabo está tentando roubar, outra coisa muito especial, seu jejum. Lucas, no Evangelho de Lucas, diz que o Senhor jejuou para vencer a provação. Para que é o jejum? Para um motivo: vencer a provação. Quem quer vencer a provação da vida aí? Aí é maravilhoso agora eu fazer a pergunta de quem jejuma. Grava, anota na sua mente: jejuar é abrir mão de algo bom para experimentar algo muito melhor. O dia que isso ficou gravado no meu coração, eu falei assim: agora eu sei, agora eu entendi. Jejuar não é passar fome, porque tem gente que acha que é passar fome. Jejuar é abrir, eu estou abrindo mão de algo bom para experimentar algo muito melhor. Um dia uma jovem chegou em mim, eu falei que ia ter jejum na igreja, ela virou e falou assim: Guilherme, não vou fazer jejum. Eu falei: por quê? Ela falou assim: eu fico com fome. Eu falei: não, minha filha, morre. Irmão, jejuar é muito complicado. Um dia, cheguei em casa, como é que chama aquele chocolate vermelhozinho que é da Suíça, que todo mundo gosta? Lindt, né? Não é? Só é o mais top. Eu cheguei em casa, eu estava de jejum, e principalmente jejum de chocolate, exatamente quando eu estou agora. Eu cheguei em casa, a hora que eu cheguei, que eu olhei na prateleira, qual chocolate estava na prateleira? O chocolate que eu gosto. A hora que eu olhei para a prateleira, eu falei assim: eu vou comer. Aí eu lembrei, estava de jejum. Por quê? Eu fui indo em direção até aquele chocolate, irmão, mas eu fui com tanta raiva. O chocolate estava em cima da prateleira, eu apontei o dedo na cara do chocolate. Foi chocolate do inferno. Você não vai destruir o propósito que eu tenho sobre a minha vida. Eu empurrei o chocolate da prateleira, irmão, ele caiu por terra. Você está rindo, né? O Espírito Santo de Deus falou comigo exatamente naquele momento. Fosse isso: se você não conseguir vencer um chocolate, você vai vencer o que na vida? O Espírito Santo de Deus falou comigo exatamente isso, naquela hora. Se você não vencer um chocolate, Cristo, o que você vai vencer nessa vida? Você não vai vencer nada! E um dia, um cara falando, e ele falou assim: olha,
Para quem entendeu o jejum, isso é maravilhoso, porque aí ficou mais claro, e a minha didática de tentar entender as coisas é melhor ainda. Presta atenção. Esqueci. Lembrei. A didática é essa. Se eu não consigo vencer algo que não fala comigo, o que eu vou vencer nessa vida? Um dia eu estava fazendo uma live de madrugada de oração. Enquanto eu fazia a live, eu olhava, tinha um pão na minha frente, irmão. Quando você está de jejum, até pão fica atrativo. Eu olhei para aquele pão, tal. O Espírito Santo de Deus, eu falei assim, pelo amor, que complicado. Segundo os especialistas, o estômago nosso é o único órgão do corpo que consegue emitir o mesmo sentimento que o cérebro consegue emitir. Por isso que o Senhor pede para nos fazer jejum, porque quando eu estou fazendo jejum é como se eu estivesse fazendo o estágio 1 de tentação. Olha que loucura, se eu não consigo abrir mão de uma tentação, porque a parada é o seguinte, churrasco, qualquer coisa, gostosa, irmão, mas você está de jejum, aí presta atenção, que isso é maravilhoso. Irmão, se você não quiser dizer não, um prato de comida que não fala nada, irmão, algum prato de comida alguma vez já falou na vida? Falou assim, você está lá com o prato de comida assim, e ele falou assim, vem cá e me saboreie, que maravilha, ai que delícia. Algum prato já fez isso na vida? Lá nos seus restaurantes, alguma vez a carne falou com o cliente, ei, vem aqui, eu estou te esperando, vem em mim. Nunca. Aí o Espírito Santo de Deus falou assim, se você não conseguir vencer algo que não fala nada, você não vai passar do nível 1, porque a hora que você passar para o nível 2, irmão, os demônios falam. Aí já não é mais um prato de comida te tentando. Aí já é você no ambiente de trabalho e a mulher dando em cima de você. E a miséria fala. Ou você sentado e o homem vai falar assim, vem em mim que eu estou fresquinho, meu amor, e você é cheirosa. Ai, que maravilha. Aí você não conseguiu vencer a tentação, que o Senhor falou assim, aprenda a vencer as tentações da sua vida, porque você vai passar para níveis maiores. E aí se você não conseguiu vencer um prato de comida, você não vai vencer nenhuma tentação que vier depois. O diabo vai tentar roubar a palavra de você, mas não vai conseguir. O diabo vai tentar roubar o seu jejum para que você caia nas provações, você não vai cair. A terceira coisa e a última, para eu encerrar aqui só para vocês. O diabo quer roubar o seu momento com Deus, a sua oração. Eu só estou falando de coisa básica. Existe um grande problema em orar. Quando você ora e você fala com Deus, Deus te responde. Só que existe um grande problema. Normalmente Deus sempre responde quem sabe alguma coisa que a gente não quer ouvir. E hoje quem sabe eu estar pregando aqui é a resposta de oração para algumas pessoas que estão aqui. Ei. Um dia eu estava andando na rodovia, indo para a Badia de Goiás, o sol estava muito quente, eu estava dentro do carro e eu estava reclamando. Eu falei, Senhor, que sol quente, pelo amor de Deus. Eu dentro do carro com o ar-condicionado ligado. A hora que eu subi uma subida assim e desci uma descida, porque só tem jeito de subir, eu subi e desci uma descida, na rodovia, tinha uns 50 homens trabalhando no canteiro de obra, de laranja, sabe assim, debaixo do sol quente. Calor de setembro. Misericórdia. A hora que eu passei do lado deles, o Senhor falou comigo ao meu coração, dizendo assim, vai continuar reclamando? Eu falei, eu não vou não. Eu entrei lá dentro da cidade, mas eu fui lá na distribuidora e comprei 2 fardos de Coca-Cola. E eu voltei, e eu parei em frente à barraca onde os homens estavam trabalhando. Eles já estavam terminando para ir almoçar. Eu parei e desci com os 2 fardos de Coca e fui lá no meio da mesa deles. E bati os 2 fardos em cima da mesa. Deus mandou trazer isso aqui para vocês. A hora que eu falei aquilo, um gritou lá do fundo, eu não falei para vocês que o meu Deus existe? Aquele cara que falou que eu não falei que o meu Deus existe, foi lá na janela do meu carro e disse assim, estava todo mundo reclamando aqui. Eu falei assim, vocês acreditam que meu Deus pode mandar a provisão? Quando de repente chega eu lá, irmão, Coca-Cola gelada,
Todo mundo dá glória a Deus, né? Se Coca-Cola está gelada. Eu voltei dentro do carro chorando, irmão. Dizendo assim, obrigado, Senhor, porque eu pedi para ser usado pelo Senhor e o Senhor me usou. Olha o que o Senhor fez de uma forma muito preciosa. Eu orei ao Senhor e falei, Senhor, me usa conforme a tua vontade. Eu sei que o Senhor pode fazer algo extraordinário. O Senhor me levou para ser missionário. A minha primeira viagem missionária, eu fui numa viagem missionária para o Haiti. Misericórdia, irmão. Imagina o playboy aqui, no Haiti. Criado no Danonino, no Mucilon e no Sucrilhos Kellogg's 4.0. No Haiti. Uma hora o pastor orou e falou assim, se você sentiu de Deus o seu chamado de missões durante esses dias, você está aqui no Haiti, vem aqui no altar. Eu estava sentado na primeira fileira, eu não arredei o pé. Eu falei assim, eu vou não, Senhor. A pedrinha na coroa de missão eu já fiz. Aqui, ó, pode colocar essa aí, acabou. Quando eu estava lá, depois desse momento, eu me lembro que a gente foi no bairro mais pobre do Haiti. Alguém já foi no Haiti aqui? Alguém já foi no Haiti? Haiti vocês não querem não, né? Me levaram no bairro mais pobre do Haiti. A gente era uns 30 missionários. Nós fomos, irmão, pensa numas crianças sujas. Toda melecada de esgoto, porque o bairro era no meio do esgoto, assim. E a criança, ela revezava em usar duas peças de roupa. Ou ela usava a blusa, ou ela usava o short. Não estava usando os dois. Os que estavam de blusa estavam sem short, os que estavam de short estavam sem blusa. Mas tinha cada um mais sujo que o outro. Mas tinha um, irmão, que ele estava de parabéns. Ele tinha mergulhado assim, irmão, aquele catarro que escorria assim, ó, irmão, aquele catarro melecado, aquela monte de coisa. E aí aquelas crianças começaram a cercar o nosso grupo assim, ó, começou a cercar o nosso grupo. Eu estava conversando com um amigo, e com dois amigos, a gente estava conversando, tal. Quando de repente assim, eu estou conversando e estou vendo as crianças parar de fazer barulho, tal. Quando eu olho, as crianças, cada um dos meus amigos pegou uma criança. A hora que eu fui procurar a criança para pegar, pegaram todos, sobrou qual? Só que no Haiti tinha um grande problema. Lá no Haiti era assim, você tomava um banho no dia, aí cedo você passava filtro solar, repelente, passava creme, passava um monte de coisa, para não morrer no meio do sol, aquele monte de coisa. Então era tipo 8 horas da manhã, irmão. Se eu pegasse aquela criança, eu ia ficar sujo o dia inteiro fedendo. Aí aqueles monte de meninos falaram assim, vamos pegar aquele monte de coisa. Irmão, coração acelerado. Eu tinha exatos 5 segundos para tomar a minha decisão. Em 5 segundos passou a minha história inteira. Meu pai nunca me deixou sujar nem no barro. Um monte de coisa e aquela coisa, e eu olhando assim para aquela criança, aquele negócio. Todos os meus colegas pegaram e ficaram orando para mim com as crianças. Sabe, no constrangimento. Na minha cabeça estava assim, vocês me pagam. Eu peguei a criança. A hora que eu peguei a criança, que eu comecei a levantar a criança, o Espírito Santo de Deus falou comigo. Eu abaixei para pegar ela com muito nojo, irmão. Com muito nojo. A hora que ela estava no meio do caminho, o Espírito Santo de Deus falou comigo. Quando eu te peguei no colo, você estava muito mais sujo do que essa criança. Eu comecei a chorar. Porque quando Deus decidiu nos pegar e cuidar de cada um de nós, a gente estava bem mais perdido. E o Espírito Santo de Deus começou a me mostrar o quão poderoso era algo chamado a nossa oração, dizendo assim, Senhor, me usa. E o Senhor vai falando nos detalhes de uma forma tão especial. E eu comecei a entender, o diabo não quer roubar o meu celular, o diabo não quer roubar o meu carro, e muito menos a minha casa. O diabo quer roubar aquilo que é importante para mim, meu relacionamento com Deus. A Bíblia diz, hoje é um culto de guerra, e eu preciso dizer uma coisa para vocês.
Eu vou te lembrar o que é a verdadeira guerra, e a Bíblia diz que não é contra carne e sangue. A Bíblia diz que a verdadeira guerra é contra principados e potestades. Enquanto eu estiver brigando as guerras dessa vida, eu ainda nem comecei a viver uma guerra de verdade. O Espírito Santo de Deus está dizendo: eu quero te elevar ao nível das suas guerras não serem aqui mais, as suas brigas e as suas batalhas não ser mais aqui. As suas batalhas serão no mundo espiritual, e quando você compreender isso, será poderoso demais. Uma senhora, a hora que eu saí de um culto da Assembleia de Deus, a hora que eu saí, a senhorinha chegou e falou assim: eu preciso dizer algo para você, Guilherme. Eu falei: fala. Ela falou assim: o diabo te conhece. Deus mandou te falar que o diabo te conhece. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Eu voltei para casa assim, assustado. Falei: pai, a mulher hoje disse no culto que o diabo me conhece. Meu pai me respondeu: meu filho, o diabo só conhece quem dá trabalho para ele. O diabo só conhece quem dá trabalho para ele. Todos que estão aqui são conhecidos no céu. Agora no inferno, você precisa dar muito trabalho para ele. E se tem uma coisa que eu sou apaixonado, é dar trabalho para Satanás. Ei! Preste atenção. Existem pessoas que entraram aqui tão distantes de Deus, tão distantes dos caminhos do Senhor, vivendo uma vida da forma com que quer viver. Você se perdeu em meio à oração. Há quanto tempo você não fala com Deus? Há quanto tempo você não caminha com o Senhor? Existem vários casais que estão aqui que estão distantes de Deus. Existem várias famílias que estão aqui que estão distantes de Deus. Existem vários jovens e adolescentes distantes de Deus. E o Espírito Santo de Deus está dizendo: olha, grave isso no seu coração. A Bíblia não diz que os céus entram em festa quando alguém aceita Jesus. A Bíblia diz que os céus entram em festa quando um pecador se arrepende. E às vezes tem pessoas que estão aqui hoje, que você tem andado tão distante de Deus, você tem andado por caminhos que não agradam a Deus, você nunca entregou a sua vida de verdade para Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você: passar uma vida inteira aqui nessa terra sem entregar a vida para Jesus é você ter o maior fracasso da sua história. Porque você vai chegar, quem sabe, no céu assim, raspando, e o Senhor vai te mostrar tudo aquilo que Ele tinha preparado para que você pudesse viver aqui nessa terra. Mas você se abraçou com os seus desejos e com as suas vontades, com aquilo que você gosta. E aí o Espírito Santo de Deus está dizendo assim: eu tinha coisas tão maiores para que você pudesse viver aqui nessa terra. Tem muitas pessoas que entraram aqui, estão bem distante de Deus. E eu quero ser profeta para você: você não vai passar por nenhuma dessas portas hoje da mesma forma que você entrou. Hoje você vai voltar para Jesus, você vai voltar para a presença de Deus. Guilherme, será que alguém precisa apontar para você e dizer que você está distante de Deus? Ninguém precisa fazer isso, porque a pessoa que está distante de Deus, que entrou aqui, ela é a primeira pessoa a saber. Ninguém precisa falar assim: você está distante de Deus. Ninguém precisa falar isso. Se você entrou aqui distante de Deus, você é o primeiro a saber. E eu preciso te dizer para você: você pode passar a vida inteira sua vindo para a igreja e ir para o inferno. Mas a minha alegria, a minha paixão é poder ver pessoas voltando para Jesus, voltando para a presença de Deus, famílias inteiras, dizendo assim: eu olho para dentro da minha casa e a minha família está distante de Deus, a minha casa está distante dos caminhos do Senhor, os meus filhos estão. Tem muita gente que olha e fala assim: meus filhos estão distantes de Deus, queria tanto que eles estivessem aqui. Ele falou assim: quando você estiver na presença de Deus, seus filhos também estarão. Eu quero que os meus filhos sejam cheios do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo também. E aí quando a gente volta para o básico, Deus restaura cada uma dessas coisas. Sabe por que muitos se perderam que estão aqui? Sabe por quê? Por um motivo: porque deixou de lado o básico. Quando a gente volta para a palavra, a gente volta para o jejum, e a gente volta para a oração, a gente volta a experimentar aquilo ao qual o Espírito Santo de Deus tem para cada um de nós. E se o Espírito Santo de Deus for com você, aonde você estiver, você pode estar em qualquer lugar. Você pode ser casal, você pode ser família, você pode estar sozinho, você pode ter... alguém te empurrou e te trouxe até esse lugar. Se você está distante da presença de Deus, distante dos caminhos do Senhor, e se você quer entregar a sua vida para Jesus, hoje os céus marcaram um encontro poderoso com você aqui nesse lugar, e você não vai voltar para casa da mesma forma. Guilherme,
essa pessoa que você está falando aí sou eu e eu não quero voltar para casa da mesma forma. Se o Espírito Santo de Deus falou com você, levanta o mais rápido possível do seu lugar e corre aqui nesse altar. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por cada um de vocês de uma forma maravilhosa. Corre aqui nesse altar que eu quero orar por você. Deixa as luzes ligadas para mim que eu quero vivenciar algo maravilhoso. Corre aqui nesse altar. O Espírito Santo de Deus vai trazer uma multidão de pessoas aqui na frente e eu quero louvar o Senhor por cada uma dessas vidas que estão vindo aqui. Se os céus estão te chamando, corre aqui no altar. Se os céus estão te chamando para voltar para a presença dEle, voltar para os caminhos dEle, ou entregar a vida para Jesus, hoje nós vamos celebrar. Tem muitos casais que estão aqui. O Senhor está me dizendo que você não pode voltar para casa da mesma forma. Os céus estão te chamando aqui na frente. E tem muitas famílias também. Corre aqui nesse altar, corre aqui na frente, corre aqui, corre aqui, corre aqui. Deixa o Espírito Santo de Deus salvar a sua vida, a sua casa, a sua família. Chega mais aqui pertinho, chega aqui mais pertinho, que aí vai caber todo mundo aqui na frente, porque tem muita gente vindo aqui. Tem muita gente que vai vir. Se você está aí assistindo pela live, eu sei que tem muita gente acompanhando. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Começa a colocar aqui nos comentários: eu quero. E eu tenho certeza de que hoje você não vai terminar essa noite da mesma forma. Você não está aqui presencialmente, mas olha que maravilha. O Espírito Santo de Deus tem capacidade de ir aonde você está aí agora, te visitar e te abraçar. E depois você vai testemunhar aquilo ao qual o Espírito Santo de Deus está fazendo. Se você quer entregar a sua vida para Jesus ou voltar para Jesus, coloca aqui nos comentários: eu quero. E o pessoal vai dizer: se o Espírito Santo de Deus está te chamando, quem está